Eu não sei se eu errei a escala, o que eu fiz aí, mas hoje eu vou estar abrindo o culto. O Senhor sabe de todas as coisas. Quero te convidar para se colocar em pé, em nome de Jesus Cristo. Perdão, viu, irmão Yuri, se eu me fiz confusão aí com as coisas. Eu vou me alinhar aí certinho com a minha agenda aí. Devo ter... Glória a Deus. Quero louvar a Deus por esta manhã. Uma manhã que o Senhor preparou para cada uma de nós estarmos aqui. Hoje é a primeira ceia do ano de 2026. Não há nada místico nisso. Mas a bondade do Senhor tem se estendido para com as nossas vidas. E é por isso que nós estamos aqui nesta manhã. Numa manhã tão quente, né? Tão calorosa, mas louvado e bendito seja o nome do Senhor. Eu te convido a pegar a palavra do Senhor, a abrir no livro de Josué. No último capítulo, capítulo 27, quero ler um verso com vocês, o verso 14. E aí nós vamos orar e vamos meditar nessa breve abertura e vamos adorar, vamos louvar ao Senhor. Nessa noite que o Senhor preparou para cada um de nós estar sentado com Ele. A mesa é do Senhor, a ceia é do Senhor. E nós podemos ceiar porque Ele é bom e misericordioso. Todos abriram? A palavra do Senhor diz assim, Josué, capítulo 24, o verso 14. Diz assim, palavras que Josué deixou escrito. Agora temam o Senhor e sirvam com fidelidade e integridade. E joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito. E sirvam o Senhor. Senhor, nós queremos te render graças e louvar o teu santo nome por tua bondade e por tua fidelidade. Obrigado, Jesus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Eu quero te louvar, Senhor, porque o Senhor é fiel. O Senhor, ó Deus, é bondoso e misericordioso. Por isso, receba honras e glórias e louvores nesta manhã. Que possamos estar aqui com a nossa mente, o nosso coração, a nossa alma, o nosso espírito, Senhor, ligado a Ti, a Teu Espírito Santo. Por isso, Pai, nós queremos Te honrar nesta manhã e queremos oferecer um culto racional ao Senhor para a glória do Teu santo nome. Amém, meus irmãos? Se alguém puder trazer um pouquinho de água para mim, pode se sentar. Pode ser aqui mesmo no copinho de plástico, sem problema, tá bom? Vamos se assentar em nome de Jesus Cristo. Deixa eu pegar meu óculos aqui, irmãos. Josué aqui está terminando e findando a sua jornada na presença do Senhor. Nós sabemos que Josué sempre esteve do lado de Moisés, um grande líder, um grande homem de Deus, vendo e experimentando toda a ação de Deus a partir de Moisés. Ele viu e presenciou junto com Moisés, desde a libertação, aonde o Senhor tirou o povo dele do Egito. E ele viu e experimentou que foi com mão forte e braço estendido. E ele pôde ver e experimentar e vivenciar milagres do Senhor, todas as pragas que o Senhor enviou, para que verdadeiramente o nome do Senhor fosse exaltado diante do grande faraó, que era um Deus na terra. Assim ele se achava, e todo o povo a qual era liderado por ele, tinha ele como o Deus, né? O Deus faraó. E Deus, ele vem dessa forma para glorificar o nome dele mesmo. E aí ele arranca este povo, ele leva para o deserto, ele faz esse povo caminhar, esse povo só murmura, só reclama. Ele vem provendo, vem cuidando, vem estendendo misericórdia, vem estendendo bondade. E com tudo isso, Josué presenciando e vendo e vivenciando tudo isso. É chegado o fim do ministério de Moisés e Josué é o que vai continuar. Josué não está ali para ser igual, não está ali para substituir ninguém. Ele está ali para iniciar uma nova jornada, a qual o próprio Deus preparou para ele. Foi Deus que preparou Moisés, foi Deus que preparou Josué. Ele não estava ali para se comparar, porém, ele já entrou sabendo de tudo que ia passar.
Porque ele acompanhou Moisés, ele acompanhou as reclamações do povo, ele acompanhou os corações desfalecidos daqueles que viram e experimentaram milagres. Mas Josué, mesmo assim, se colocou mesmo com medo, mesmo com as incertezas, as suas inseguranças. Ele aceitou porque ele sabia que Deus seria com ele, porque o próprio Deus falou com ele. Deus se apresentou a ele, que seria com ele nessa jornada e que estaria com ele como esteve com o seu servo Moisés. Então Josué foi, Josué esteve à frente, Josué fez conforme o Senhor falou. Toda a jornada de Josué, a gente percebe que Josué teve momentos do seu coração desfalecer, teve momentos de querer invadir a cidade de Ai sem se apresentar ao Senhor, perdeu e depois ele foi se apresentar ao Senhor. É uma trajetória que a gente percebe o coração de Josué dobrado ao Senhor. E aqui está no final da sua jornada e ele está falando as suas últimas palavras para o povo, porque depois a partir do verso 28, 29, ali vai relatar a sua partida. E a partir dali o povo vai entrar em juízo, e quando entra numa terra sem lei, né? E aí a gente vê que toda a promessa que o povo fez tanto a Moisés e no ministério de Josué, eles não cumpriram, e tanto quanto eles falaram aqui no final para Josué. Mas o que eu quero ressaltar nesta manhã, que quando Josué vai preparar as suas últimas palavras para dizer com o povo, ele sempre bate na mesma tecla. Olha, agora temam o Senhor, sirvam o Senhor com integridade e fidelidade, sempre batendo na mesma tecla que o próprio Moisés: deixe a idolatria, deixe os deuses dos seus pais. E aqui Josué, ele se põe no posicionamento firme, porque ele fala assim: olha, se porém não lhes agrada servir o Senhor, escolha hoje quem vocês querem servir. Ou seja, se posicione, quer seja para servir o Senhor Deus Todo-Poderoso, quer seja para virar as costas de uma vez, mas não brinque com o Senhor, porque o Senhor é fogo consumidor, e este povo experimentou isso, porque os 40 que saiu do deserto, e eles têm a lembrança disso, ficaram prostrados. Só Josué e Caleb pôde entrar e experimentar a terra prometida, e aí ele atravessa o Jordão com este povo, e ele vem relembrando dos feitos do Senhor, sempre lembrando que o Senhor fez, agiu com mão forte, com misericórdia, vem falando dos milagres, das maravilhas. Ele relata aqui, falando das maravilhas que os pais experimentaram no Egito, e a gente percebe que no deserto e no Egito, vendo as pragas e a mão forte do Senhor, a gente percebe que não é o tanto de maravilhas que os nossos olhos vão ver, não é o tanto de milagre que nós vamos experimentar, porque esse povo experimentou algo que nós não vamos experimentar nunca. E viram aquilo que os nossos olhos não vão ver. Não é um sinais de maravilha e prodígio que vai falar: uau, agora a gente vai, agora tem fogo no olho, agora a gente está cheio de graça, porque a gente viu a mão forte do Senhor. Não é, mentira. Este povo viu, experimentou e ficou prostrado, e ficou registrado para que eu e você observássemos isso, porque a nossa salvação não depende disso, de maravilhas e ação do Senhor, depende de uma vida de devoção, dia após dia, de renúncia, de confessar pecados, de deixar e nos erguermos na força do Senhor e vivermos verdadeiramente para Ele. A gente fica esperando algo extraordinário acontecer, e Deus tem agido nas nossas vidas com bondade e misericórdia nos mínimos detalhes para a gente se posicionar. E aqui o povo precisava tomar uma decisão, e o povo até declara que sim, que eles iriam servir. E a gente vê a fragilidade, a fraqueza do povo, mas meus irmãos, há fragilidade e fraqueza em nós, mas isso não justifica uma vida de iniquidade. Nós precisamos entender isso. Não vamos fazer concessões, abrir mãos de algumas coisas, não tem problema, Deus não se importa, Deus não vai fazer conta, mas e se Ele fizer naquele último dia? A gente vive como se as coisas não fossem acontecer. A gente vive como se nada fosse acontecer, tipo, se desde lá vem falando, eu vou passar dessa geração e não vai ser nessa, não vai ser na outra. Deus não vai fazer conta. Olha só, você acha que Deus se importa com isso? Deus se importa e odeia e abomina o pecado. Não importa de que tamanho é. Não importa. Nós, seres humanos, medimos pecado. Aquele lá sim, né? Poxa, estrupou, violentou, roubou, matou.
Ah, aquele lá sim é um usuário de droga. Ah, aquele lá sim mora lá numa biqueira. Aquela mulher é uma prostituta, atuante, é uma job, não sei, agora a moderna é job, não sei como fala. Então a gente olha e fala, não, tá bem distante, né? De mim, eles sim são pecadores. Para a sociedade há pecados escandalosos, para a sociedade há rejeições de pessoas porque mostram suas fraquezas, mas diante de Deus não tem essa diferença. Se os meus maus pensamentos ferirem a Deus, eu sou tão pecadora tanto quanto esses que a sociedade está rejeitando e muitas das vezes me aceita porque é algo que eu faço às escondidas. Então, mas não importa se as pessoas vão aceitar ou não, o que importa é andar direito diante de Deus, porque naquele dia não são pessoas que vão nos colocar no céu, não são pessoas, é o Deus Todo-Poderoso que nos conhece, que viu as escolhas que nós estamos fazendo hoje. Por isso, se posicione hoje, Josué falando para esse povo, agora temos o Senhor e sirvam a Ele com fidelidade. Joguem fora os deuses, joguem fora os ídolos. Abra a mão e renuncie a sua vida. Nós estamos iniciando um novo ano. Não há nada místico nisso também. Mas Deus nos permitiu terminar 2025 e iniciar 2026. É bondade, é graça, é favor, é misericórdia. Para podermos verdadeiramente nos posicionarmos diante dEle. O Senhor que está concedendo esse dia é graça. É para que haja renúncia em nosso coração. É para que a gente venha praticar a sua verdade, a sua palavra. É para que a gente permita que Ele nos forje a imagem e semelhança de Cristo. O jogar fora é nosso. Quando o apóstolo Paulo vai ensinar nas cartas, a gente sempre vê que ele vem falando a parte que nós temos que fazer. Renuncie o seu eu, o próprio Jesus. Se quer me seguir, larga, deixa isso, toma a sua cruz, negue a si mesmo. Então não é algo mágico que eu vou fechar o olho agora e pá, vou acordar, não tenho mais desejo de nada errado, nada de vontade, agora é só Deus na minha vida. Mas não é dessa forma, não é um passe de mágica. É uma renúncia, aquilo que vai nos doer. Senhor, eu vou negar porque isso fere o Senhor. Senhor, eu vou me levantar e vou obedecer mesmo não tendo vontade. Se o Senhor mandou fazer, eu vou fazer. Eu não tenho vontade de cultuar, mas é o certo estar lá com meus irmãos, eu vou. Eu não tenho vontade de ler as Escrituras, mas eu vou ler até que eu tenha vontade, tenha paixão, ardente amor pelas Escrituras. Eu não tenho vontade de orar, mas eu vou, porque é o único lugar que eu posso falar com o Senhor. É onde o Senhor vai me ouvir, é onde eu serei moldado, é onde eu posso falar das minhas iniquidades, colocar diante de Ti os meus anseios, as minhas ansiedades, lançando sobre o Senhor. É renunciar, irmão, dia após dia. Pode ser que não acordar hoje de manhã foi uma grande renúncia. Não se dorme direito com esse calor, e quando dorme parece que a gente quer dormir, né? E acabou de fechar o olho. Mas isso vai ser constantemente lutando dia após dia. E Josué aqui dá um checkmate, depois do mesmo verso aí do partir do 15. Aí ele fala, se porém não lhes agradar de servir o Senhor, como eu falei, então escolha quem vai servir. Mas ele se posicionou, ele falou, escolha quem vai servir. Mas lá no final, depois, no último verso do verso 15 do capítulo 24, ele diz, eu, porém, e a minha casa serviremos ao Senhor. É um posicionamento. Vamos nos posicionar neste ano. Vamos buscar estarmos ancorados em Jesus Cristo de verdade. Vamos buscá-lo, vamos ser uma igreja aberta com o nosso coração. Quando eu digo uma igreja aberta, é de não ter medo de confessar os erros e pecados. Não importa o que as pessoas vão pensar de nós, não importa o que vão achar. Nós não somos super deuses, super seres humanos. Isso daí é mentira do diabo desde o Éden, né? Vocês podem ser como Deus, decidir como Deus, escolher como Deus. Nós somos humanos. Nós precisamos lembrar que nós somos pó. Ele é Deus. Ele não precisa dormir, ele não precisa descansar, ele não precisa comer. Nós precisamos porque somos pó. Precisamos dormir, comer, descansar. Isso mostra as nossas fragilidades e limitações. Mas mesmo assim, ele decidiu nos amar. Mas mesmo assim, ele decidiu,
deixar cair sobre ele toda a ira de Deus. Quando você estuda o Velho Testamento, a qual nós estamos lendo aí, né? A gente vê, se torce a Bíblia, sai sangue, né? Mata, errou, morre, aniquila, destrói, abre buraco, fende, morre todo mundo, joga pedra, faz montanha de pedra e levanta um altar, não importa. Eu falei que não é para fazer, fez, acabou. Porque a gente vê o quê? A ira de um Deus que não suporta pecado e desobediência. Ele envia Cristo. Cristo é o único que pode emplacar essa ira. Fora de Cristo, ele continua o mesmo Deus. O porquê de não sermos consumidos e ainda não termos sido fulminados é por conta de Cristo. Então, o fazer isso em memória de mim, que é o que nós vamos fazer hoje, por bondade e misericórdia, e a gente pensar na crueldade do que foi a morte de Cristo. Tamanha crueldade, irmãos. Não foi uma morte, vai lá, mata, morreu. Foi judiando, foi esmagando. Eu percebo e vejo e tenho olhado de uma outra forma. Que isto, toda a trajetória de Jesus tem mais a ver, esse sofrimento. Os outros falam assim, pelo tamanho do sofrimento se vê o grande amor. Eu tenho visto de uma outra ótica. Todo o tamanho desse sofrimento mostra o tamanho do meu pecado e da iniquidade que teve que ser pago. E aí a gente cai de joelho. E aí a gente busca esse Deus através de Jesus Cristo, que é o único caminho que a gente pode se achegar a Ele. Então, por isso, não importa, irmãos, o quão afundado no pecado nós estejamos neste momento. Se nesta manhã, verdadeiramente, abrimos os nossos corações, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar, para nos tirar deste lugar que nós estamos embaralhados, amarrados, presos, e com mão de bondade e misericórdia, mais uma vez nos resgatar e nos colocarmos na presença dEle. Nós vamos poder ceiar nesta manhã, não é porque há algo de bom em nós, porque somos bonitinhos, porque nós vencemos o erro, porque a gente está aqui, porque a gente conseguiu acordar. Não, é porque Ele é bom, Ele é misericordioso, e nessa manhã Ele está nos permitindo um conserto, uma reconciliação com Ele. Examinai cada um de nós, a Bíblia diz, examinai-vos a si mesmo. E diante do Senhor confesse seus pecados e deixe. Se alegre nesta manhã na presença do Senhor. Se coloque em pé em nome de Jesus Cristo. Esta é uma manhã, irmãos, de liberdade na presença do Senhor. Todo culto é um culto de liberdade na presença do Senhor. Temos tempos de adorar, vamos ter tempo de confessar os nossos pecados, erros, permitir que o Espírito Santo trabalhe nos nossos corações. Mas não deixe de ceiar. Não deixe a ceia passar batido por você. Se você é batizado, se você faz parte dessa comunidade ou é visitante, mas está em comunhão com Cristo, com o corpo de Cristo, com a igreja do Senhor, não deixe de ceiar. Mas antes de tocar na ceia daquele que é santo, 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 3 vezes santo e eternamente santo, é só abrir o teu coração e confessar os seus erros e pecados. Que nesta manhã a presença do Senhor invada a nossa alma, que nessa manhã a presença do Senhor invada os nossos corações, que o Senhor, por bondade e misericórdia, nos permita experimentarmos a Tua presença. Senhor, nós te rendemos graça nesta manhã e louvamos o Teu santo nome. Pedimos que o Teu Espírito Santo nos ajude verdadeiramente a oferecermos um culto racional ao Senhor. Nos permita verdadeiramente estar na presença dEle, essa presença gloriosa, majestosa, e nos rendermos aos Teus pés. Senhor, nós queremos Te louvar, ó Deus, e bendizer o Teu santo nome. Receba os nossos louvores, que possamos louvar. Os nossos irmãos não estão aqui na frente para cantar para uma plateia. Aqui está parte do corpo de Cristo e juntos iremos louvar ao Senhor. Quer conheçamos a letra, quer não conheçamos, juntos iremos clamar e louvar e bendizer o Teu santo nome. Porque nesta manhã o Senhor vai receber o louvor e adoração de cada um de uma forma individual. Por isso louvemos e adoremos o Senhor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém, graças a Deus.